ginástica, dançar, jogar futebol. Os vegetais também são seres vivos, mas eles se alimentam? Sim, eles se alimentam através da fotossíntese, retirando do ar o gás carbônico, absorvendo a luz do sol e eliminando o oxigênio. Olá, boa tarde. Como vocês viram, né? Segunda-feira ele tem prova de ciências sobre cadeia alimentar. E desde quando ele veio estudar, ele começou a estudar no colégio aqui na cidade, ele está tendo muita dificuldade, porque na outra escola ele não tinha isso. E a matéria é muito pequena. Eu passei 5 horas explicando para ele com uma forma muito lúdica e resumida para que ele pudesse entender, para aí sim depois a gente passasse para exercícios escritos. E ele demonstrou não querer, dizer que não sabia ler, não sabia escrever, não sabia entender nem nada. Depois do evento todo de ontem de madrugada, eu tive uma conversa com ele sobre responsabilidades, sobre como nós somos capazes se a gente tem interesse, e sobre a questão dele, pelo que ele falou ontem pra gente, né? Porque é uma coisa que ele sempre fala, que a gente não faz nada, que a gente não trabalha, que a gente, quando tá em casa, a gente só fica deitado, ou a gente só fica fazendo algumas coisas específicas. Como da mesma forma, quando a gente vai dormir, ele questiona por que a gente dorme no nosso quarto e ele tem que dormir sozinho no quarto dele. E por mais que a gente converse com ele, explique, ele tem resistência em querer entender. Então hoje eu coloquei ele para fazer algumas coisas dentro de casa, para ele entender a responsabilidade, que eram coisas que a gente poupava a ele. E conversando com outros pais adotivos, eu vi que já era hora de começar a dar essas responsabilidades para ele. Enquanto ele estava fazendo essas coisas, eu fui pro meu notebook para fazer uma aula e fazer uma prova sobre a matéria dele. Então eu dei uma olhada no caderno dele, vi que tipo de exercício a professora pedia, porque a gente não tem acesso à prova. Eu vi que fazia palavra cruzada, caça-palavras, perguntas, complete, marcar o que era correto. E eu fiz uma prova com todas essas questões e refazendo as perguntas, as informações de diversas formas, para que ele pudesse entender a dinâmica do entender a matéria para poder realizar a prova. E aí eu busquei vídeos educativos no YouTube para que ele pudesse assistir. Ele está lá assistindo, ele vai assistir 8 vídeos, que mais ou menos são 7 minutos, 4 minutos, 11 minutos cada um. E a cada vídeo que ele está assistindo, ele me conta o que ele entendeu. Depois disso tudo, eu vou pegar a matéria do caderno dele e a gente vai passar novamente antes dele executar os exercícios. No primeiro momento, ele vai fazer esses exercícios com consulta. E assim que ele terminar esses exercícios, eu vou dar um tempo para ele brincar, descansar, fazer alguma coisa. E 40 minutos depois ele volta e vai fazer os mesmos exercícios sem consulta. A minha mãe, ela é professora aposentada de ciências. Então eu passei para ela a prova, essa provinha que eu fiz. E ela disse que estava tudo certo, que é o jeito que ela passava para os alunos dela. E vamos ver como que ele vai reagir com isso. Sobre o estresse de ontem, cada dia mais tem ficado mais cansativo, porque são todos os dias que estão acontecendo. Raros são os dias que não acontecem. A minha mãe é minha vizinha e ela escuta todo o desespero do quarto dela. Então todos os vizinhos da minha casa também escutam. Conversando com outros pais, é uma realidade que alguns que estão com os filhos há 2, 3 anos ainda discursam que acontece. Então, se você está pretendendo adotar, lembre-se que isso também vai se passar com você. E não é questão da índole da criança,
não é uma falha dos pais, mas isso tem muito mais a ver com uma relação de medo, de traumas, de estranhamento do que está acontecendo com a criança. E uma coisa eu percebi que pode ser um novo aprendizado para dormir. E eu acredito que como ele tomava muito remédio, dormir era fácil, porque ele dormia 8 horas da noite. E aqui o limite dele é até 10 horas, quer dizer, deveria ser. Porque todos os dias ele vai para a cama 9h30, 10 horas, 10h30. E o horário de dormir geralmente é 1h da manhã, por conta dessa dinâmica toda de choro, de escândalo, de medo, de desespero que ele apresenta. Então ontem, o que a gente fez? Ontem ele começou com o Gabriel, as ofensas foram pro Gabriel. E aí, Gabriel estava muito cansado, a gente está muito exausto, até emocionalmente. E botei Gabriel pro quarto para descansar e eu fiquei tentando uma dinâmica. Nós fechamos a porta do quarto, eu fiquei do lado de fora, que é um quarto do lado do outro. Do lado do meu quarto fica o banheiro. Então eu fiquei sentado no banheiro, o quarto dele estava iluminado e eu fiquei no banheiro no escuro, esperando, porque ele tem o costume de ir chorar na porta e começar a socar a porta do nosso quarto. E aí Gabriel saiu, fechamos a porta e eu fiquei no banheiro com a porta aberta e ele começou a fazer toda a dinâmica. Ele saiu correndo para o banheiro e quando ele chega no banheiro ele volta para a porta do nosso quarto e começa a ficar ali na frente chorando e cada vez mais alto para que a gente possa socorrê-lo. Entendendo que isso possa ser a mesma dificuldade que um bebê tem na hora de dormir, que se acostuma que toda vez que chora, alguém vai pegar no colo, e se acostuma a dormir no colo, ele quis se acostumar com a gente dormindo com ele, dormindo no quarto. Tem uma reclamação que ele pede pra gente dormir aqui no quarto. A gente fica com ele até ele dormir. E pensando nisso, eu fiquei observando ele do banheiro. Então quando ele chegou no banheiro, eu falei pra ele vir pro quarto. Aí com muita resistência ele não quis, eu tive que trazer ele, acompanhar ele até aqui. E sentei num sofá que tem do lado da porta dele, do lado de fora. Com todo o cômodo que eu estava no escuro, então ele me via pela penumbra. Isso já estava 1h da manhã. Então eu fiquei observando, ele ficou chorando, fazendo manha, até que adormeceu. Conversando com o Gabriel sobre isso, então a gente vai tentar ir por esse caminho. A gente vai trazer ele como a gente traz. Antes a gente deitava na cama do lado dele, depois a gente deitou no colchão embaixo da cama dele. Agora a gente está sentado numa cadeira dentro do quarto dele e a gente não vai fazer mais isso, a gente vai ficar nesse sofá do lado de fora, observando para que ele possa ver que a gente está ali, mas fazendo com que ele entenda esse momento de dormir, que é necessário para todo mundo. Em contrapartida, a gente vai buscar atividades na base da noite para que ele canse, para que esse sono vença ele, ao invés dele ficar tentando vencer o sono. Vamos tentar, e essa vida de pais, principalmente pais adotivos que pegam a criança no meio de um processo, né, já de vida, é tentativa e erro, é ficar tentando ver o que vai dar certo. Muito isso tudo, que isso acaba comprometendo certas outras partes da vida. Por exemplo, eu tenho aos sábados um curso que eu não estou conseguindo fazer já tem 2 meses. E hoje eu me comprometi a ir, e por conta do horário de dormir, né, porque ele foi dormir 1 e pouca, e eu tive que, né, baixar a minha energia, processar isso tudo para poder dormir, mesmo estando cansado. Então hoje eu não consegui acordar para ir no curso. Vou ver se na semana que vem eu consigo ir. Isso vai comprometendo, né, os nossos desempenhos. O que eu não tenho permitido que isso aconteça é com o meu trabalho, porque eu preciso da minha cabeça. Então eu saio de casa um pouco mais cedo, independente da dinâmica que está acontecendo, para poder deixar as situações irem embora e para poder estar ali inteiramente
com os meus pacientes, para não comprometer a qualidade do meu trabalho. Os vídeos que ele está assistindo, ele está se interessando, né? Então, a avó dele chamou ele para ir no mercado. Então, eu vou deixar ele ir para o mercado para poder dar uma desanuviada. Vou pedir para minha mãe conversar com ele sobre a cadeia alimentar, que já está munido de algumas informações. E quando ele voltar, vou tentar fazer com que ele faça esse processo, né, dos exercícios com consulta e sem consulta. Mas a problemática dele é porque ele tem preguiça de ler, ele não quer ler. Então ele vê um texto de uma folha, independente do tamanho da letra, ele acha que é muito, que é como se fosse uma bíblia. E às vezes não é. E nesse caso também não é. E é necessário, né, porque ele tem uma prova. E a gente está estudando para uma prova. Ele tem uma prova na segunda e 2 provas na terça. Matéria de terça-feira eu nem consegui começar, porque nem eu estou conseguindo chegar no final da primeira matéria. E uma coisa que eu vou conversar com vocês é sobre isso. Sobre a parte educacional de uma criança quando ela chega na adoção.